Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e hoje eu estou fazendo esse vídeo para contar para vocês sobre um movimento que começa 20 de dezembro, que é a mudança de Saturno saindo do signo de Sagitário e entrando no signo de Capricórnio. Esse movimento é bem importante a gente observar e entender como que ele se dá, porque Saturno é um planeta muito importante e que afeta bastante na nossa vida. Existem os planetas que são planetas que a gente chama de movimento lento e que têm, por isso, uma duração da sua influência que dá para a gente observar bastante. Saturno fica entre 2 a 3 anos em um signo e ele vai chamar muito para a gente parar para pensar sobre o tema daquele signo que ele estiver alinhado. E como eu falei para vocês, ele está saindo do signo de Sagitário, ficou quase 3 anos nesse signo, então pelo menos para os sagitarianos já podem dar um ufa, está acabando, né? Que o pessoal com um Sagitário muito forte no mapa deve ter passado aí esses quase 3 anos, né, com uma coisa que daqui a pouco eu vou explicar. E agora Saturno vai entrar em Capricórnio. Como a gente está falando de um período de mais ou menos 3 anos, é muito importante a gente ver a finalização do ciclo e o início do outro ciclo. Então, porque senão pode ficar uma espera, né, de observar resultado por um tempo muito longo e a gente não perceber realmente. Então vamos ver o movimento que acabou, né, o trânsito de Saturno em Sagitário. Esse último período, então, trouxe para a gente muito uma palavra ou uma frase chamando para a gente pensar assim: eu vivo de acordo com aquilo que eu acredito? Saturno traz muito o movimento de que significa responsabilidade, o nosso compromisso, a nossa relação com o tempo, como que a gente gasta o nosso tempo, a nossa ambição para as coisas. E em Sagitário, que é um signo que tem muito a ver com o idealismo, a minha proposta de vida, a minha liberdade. Saturno trouxe então esse movimento nos chamando para a gente olhar para isso. Então a gente viu aí muita gente meio que com um nó na cabeça, pensando como é que está minha vida, o que, que eu quero dela, que rumo que eu quero tomar, o que, que eu quero abandonar para seguir uma nova fase que tenha mais sentido para mim. Tá? Então esse é o ciclo que está se encerrando. Encerra para a chegada agora de Saturno em Capricórnio. Aí agora a gente vai oficialmente falar mais desse movimento, que é o que vai estar aí nos quase próximos 3 anos, iniciando no dia 20 de dezembro de 2017. Então eu quero explicar para vocês duas coisas, Saturno e Capricórnio. Saturno é esse planeta que traz para a gente a nossa noção de tempo, de responsabilidade, de tudo aquilo que a gente faz com comprometimento. E quando a gente para pensar nisso, nem sempre a gente está com esse gás e esse foco todo. Mas Saturno vai nos lembrar da gente se conectar com essa energia. Por isso que muitas vezes Saturno é considerado um planeta restritivo, porque ele vai chamar para a gente fazer a lição de casa, olhar para as coisas que nem sempre a gente está com vontade de olhar e assim por diante. Então essa é a energia saturnina. Somando a isso, a gente também tem esse ano de 2017, aí no caso o ano astrológico, que vai até 20 de março de 2018, uma regência de Saturno, iniciando um longo período de 36 anos de regência de Saturno. Portanto, nós estamos falando aqui de um planeta que tem uma grande influência para a gente nessa fase. A gente está falando aí de 36 anos, então é bastante tempo. Portanto, é muito bom que a gente, digamos, esteja bem com o Saturno, que a gente faça o contrato com o Saturno de uma maneira bem adulta, madura. Saturno também, como eu falei, é considerado o senhor do tempo.
Por isso que muitas vezes ele é representado como um velho segurando um cajado e um livro. Ele traz o movimento da sabedoria que o tempo dá. A gente não fala assim, dá um tempo, o tempo dirá, o tempo cura tudo. Esse tempo é o tempo saudável, né? Aquele que a gente vê o tempo das coisas. Mas também, e principalmente nessa modernidade, a gente tem esse tempo que às vezes urge, né? Que a gente tem muitas tarefas, muitas coisas acontecendo e às vezes a gente não consegue ter uma boa relação com esse tempo. É um grande aprendizado a gente lidar com esse mestre paradoxal na nossa vida, chamado tempo. E Saturno vai lembrar a gente desse tempo que a gente deve ter. O tempo que a gente aproveita, o tempo que a gente está concentrado, que a gente está usando a nossa energia de uma maneira positiva. Mas também não quer dizer que tem que ser o tempo inteiro chato, né? Mas que a gente perceba se a gente está se distraindo demais, que significa a gente não está construindo memória na nossa vida e a gente conseguir ser efetivamente mais produtivo, tá? O termo da produtividade desse Saturno vai falar muito dessa nossa relação com como que a gente administra a nossa vida. Então, muitos de vocês já podem estar pensando, nossa, puxado, né? Às vezes é puxado mesmo. E como a gente vai pensar que o zodíaco e a astrologia vai trazer todas as informações, alguém tinha que ficar com essa tarefa, né? De puxar a gente para a responsabilidade. Essa tarefa ficou para o Saturno. Agora eu vou falar sobre Capricórnio. Capricórnio é o signo do foco, da objetividade, da ambição, do status, da reputação, da carreira, né? Então, a gente observa em Capricórnio um signo do elemento terra muito pé no chão, muito querendo saber como vai chegar, tendo planejamento, estratégia, método para se chegar onde se deseja. Então, Capricórnio é esse signo do zodíaco que vai indicar para a gente muito esse nível. Eu estou num patamar e quero subir, sair, ir para outro patamar. Existe uma relação bem interessante entre dois signos de Câncer e Capricórnio. Usando as polaridades do que eles significam, já que eles são opostos, a gente vai ter em Câncer tudo aquilo que nos é familiar, que de alguma coisa a gente já recebe meio pronto, seguro, confortável, né? Aquilo tudo que a gente tem aconchego, porque a gente está pertencente ali. Saindo de Câncer e indo para Capricórnio, a gente vai ter em Capricórnio tudo aquilo que a gente batalha para a gente conquistar. É a gente sair do conforto do nosso lar, das seguranças que a gente tem junto com a nossa família, com o nosso clã, e a gente parte para um outro lado, indo para as nossas conquistas. A gente pode relacionar também uma polaridade da criança e do adulto, né? Onde a gente vive num movimento mais infantil, porque a gente recebe muitas coisas a partir dessa experiência de família, do signo de Câncer, e onde a gente vai para o nosso mundo adulto, em que a gente tem que ter autorresponsabilidade, disciplina, saber onde a gente quer chegar e a gente construir a nossa própria vida a partir disso. Então, isso traz a essência capricorniana. Agora a gente vai juntar as duas coisas. A gente está começando aí um trânsito de Saturno em Capricórnio. Daí, a gente vai começar a observar o quê? Capricórnio, também quero falar para vocês, é o domicílio de Saturno, que quer dizer o quê? Cada planeta vai ter um lugar no zodíaco em que ele se sente mais confortável, em que as energias ligadas ao tema daquele arquétipo que o signo representa tem muito a ver com a ação que o planeta traz na nossa vida. E por isso, Capricórnio, como eu já expliquei o significado de Saturno e Capricórnio, a gente está vendo que eles comungam muito bem, combinam bem as duas informações. E Capricórnio, então, vai ser a residência, o domicílio de Saturno. E Saturno está voltando, portanto, para a casa dele. Saturno, ele demora aproximadamente entre 29 e 30 anos para fazer uma volta completa no zodíaco. Então, depois de 29 anos, ele está voltando para a sua casa.
A última vez que Saturno esteve em Capricórnio foi no final de 1988. Também já pode ser até um exercício para vocês observarem. O que nessa época estava acontecendo na minha vida? E aí, a chave que vocês podem tentar compreender para também olhar como que vai ser essa próxima fase, que começa 20 de dezembro, é você ver o que eu tinha de responsabilidade em 1988 e nos anos seguintes, 89 e 90, e que ou eu cumpri ou eu não cumpri, e eu perceber. Se aquilo que era de responsabilidade e eu meio que deixei de lado, muito possivelmente, nesse último ciclo, há 29 anos atrás, você teve uma rebarba, alguma coisa que ficou meio, sabe, você teve que meio que correr atrás. Então, esse já é um preparo para você olhar agora que energias que você deve se direcionar. Ou seja, bem resumido, que parte da sua vida você precisa ser responsável. Claro que se você faz num mapa, você vai ver especificamente a área da vida em que isso vai se dar para você. Então, nós temos 12 setores, que são as 12 casas, e Saturno vai estar no mapa individualizado em uma casa específica, começando esse movimento, e vai trazer mais intensidade para esse tema, dessa relação. E você pode, existem muitos programas na internet que você pode fazer o seu mapa, caso você não conheça, e você vai ver lá, onde que você tiver Capricórnio, é onde Saturno vai chegar e vai trazer o tema junto da sua vida que você precisa trabalhar com responsabilidade. Para algumas pessoas, Saturno está fazendo o seu retorno, que quer dizer o quê? As pessoas que estão aí na faixa dos 29, 30 anos, eles vão ter Saturno em Capricórnio. Isso significa o quê? É o grande movimento de maturidade na vida de uma pessoa. Vocês já podem reparar que essa faixa entre 28 e 30 anos é uma faixa de muitas definições na vida do adulto, em que muitas pessoas já estão com a sua carreira definida, ou então estão definindo a carreira, estão se casando, ou estão se separando, estão tendo filhos, estão organizando de uma maneira mais concreta a sua vida. Tudo isso tem a ver com essa energia de Saturno. Saturno, voltando ao seu domicílio, para as pessoas que estão passando pelo que eu chamei de retorno de Saturno, que estão com essa faixa de entre 29 e 30 e por volta dos 60 anos. Saturno traz um aspecto muito de auditoria. A gente vai fazer uma auditoria na nossa vida, indicando para a gente que pontos que a gente está meio que folgando, ou que a gente não está olhando muito bem, ou que a gente sabe que não serve mais e que a gente precisa alterar, sair, tirar da frente aquele tema. E por isso, para quem está passando pelo retorno de Saturno, Saturno traz um pouco um sentido de crise, que é para você parar, checar e olhar aquilo que você precisa resolver, movimentar, fazer diferente. Tá? Então, para essas pessoas, tem esse adicional aí dessa aventura nesse período. E, inclusive, é muito interessante que esse trânsito, que é chamado retorno de Saturno, ele é bem popular, né? Muitas pessoas conhecem. Ah, estou passando pelo retorno de Saturno. Tem músicas, Legião Urbana falava do retorno de Saturno. É bem bacana isso, né? Que mostra como que um conhecimento ele também é difundido aí no nível da cultura popular também. Então, quero trazer para vocês outras conotações de Saturno em Capricórnio, que a gente tem que se preparar para tudo isso que vai vir aí nesses próximos anos. Saturno e Capricórnio vão falar muito de uma coisa assim, de uma tradição, de manutenção da ordem e do status quo, da reputação das coisas. Então a gente pode começar a observar, e que talvez não vai ser nem tanto começar, mas continuar um movimento mais tradicionalista nas coisas. A gente já está vendo muito isso, por exemplo, no caso da política, com os movimentos de ultradireita acontecendo, e isso é uma tendência mesmo a acontecer. As pessoas querendo ter uma volta às questões que para
para elas pode parecer com mais garantia, né? Então, essa manutenção de status pode surgir muito fortemente. A gente vem em um período de eleições e é muito possível que aconteça essa influência, sabe, de um movimento de direita estando à frente. Então, a gente já até pode imaginar que isso vem essa coisa da direita, ultraconservadorismo, às vezes até um pouco de retrocesso, tá? A gente pode também, no nível de uma escala social, acontecendo isso, as pessoas querendo voltar um pouco mais para as questões mais de tradição. A gente vai observar isso aí acontecendo. Também não estranhem caso vocês vejam isso na frente, vocês podem achar, nossa, tá retrocedendo, está sendo retrógrado, mas às vezes acontece isso e a gente vai observar e ver o que vai dar, tá? Saturno em Capricórnio vai fazer com que as pessoas tragam mais foco também por isso, né? Então, nas suas vidas, nos seus projetos de vida, nas carreiras, como que você se mostra para o mundo, a gente também vai estar muito preocupado com esse nosso status, mas não um status ligado a algo mais fútil, mais de imagem, mas alguma coisa mais concreta mesmo, sabe? Que a gente se sinta merecedor, tá? A questão de mérito é muito ligado também em Saturno em Capricórnio. A gente vai, num lado positivo, a gente vai ver muitas pessoas também correndo atrás para ter esse nível de mérito, né? Então, isso vai ser mais visto também. Pode ter também um pouco mais um tom de seriedade nas pessoas, as pessoas mais focadas, né? A gente costuma falar, Capricórnio é um signo velho, e Saturno estando lá nessa casa amplifica isso, né? Como a gente falou, Saturno tem a representação do velho, aquele que já tem uma experiência de vida, já sabe como que a energia pode ser gasta de uma maneira mais eficiente, né? Não ficar tanto aí num desvario. Então, por isso pode trazer esse contorno mais de seriedade mesmo para esse próximo período. E também a gente vai acompanhar que nesse próximo período aí, como eu estou falando, mais ou menos 3 anos, a gente vai ter grandes encontros nesse signo de Capricórnio. A gente vai ter o encontro de Saturno com Plutão. Plutão já está transitando por Capricórnio há alguns anos e muitas coisas de movimento, de poder, a gente já está observando, né? A gente tem até uma situação, um termo que a gente fala, né, da plutocracia, né, dessa coisa de manutenção de poder, de riqueza, e Saturno vai fazer um encontro também com Plutão e isso vai trazer também muitas movimentações no âmbito social, no âmbito político principalmente. Capricórnio tem muito a ver também com essa manutenção de status, de comando e, portanto, também tem muito a ver com a política. A gente vai observar muito isso. E mais para frente, depois a gente vai ter um grande encontro de Júpiter com Saturno e com Plutão e Marte trazendo também muita energia aí para tudo isso. Mas isso é uma coisa que já vai demorar mais um pouquinho, mas a gente já pode ter uma expectativa de que essa energia capricorniana vai estar muito intensa para os próximos anos. No sentido positivo, é a gente observar que é hora da gente também trazer muito o senso de autorresponsabilidade, em que eu ligo causa e efeito, a lei do retorno, tudo aquilo que eu vivencio tem, de alguma maneira, uma grande participação do meu poder criativo. A gente começar a trazer esse nível de maturidade, do meu adulto sendo responsável por aquilo que está acontecendo. E por isso a gente conseguindo ser mais construtivo, mais eficiente, mais focado, né? No nível da carreira, a gente dando grandes saltos na nossa carreira. No nível negativo, a gente pode observar as pessoas mais sisudas, mais sérias, com menos tempo também para trazer descontração da vida, que também chega um momento que é importante. Né? Ter uma ambição descontrolada, desmedida, isso também a gente também vai ter que precisar aprender a lidar nesse próximo período, que a gente está falando aí de muita ambição ligada com Saturno, com Capricórnio, com Plutão, tudo isso vem muito à tona.
É esperado também que a gente tenha esses movimentos sociais e políticos, né, que a gente está falando. Pode parecer um retorno, mas a gente precisa acreditar que também vai ter aí uma busca de uma ordem, e a gente espera e torce que seja uma ordem mais democrática, né? Vamos colocar isso daí para como uma intenção para a gente ter um movimento político melhor no nosso país, em outros países também que estão passando por essa coisa de direcionamento de direita, para a gente conseguir trazer mais paz para o nosso mundo. Se a gente pensa nesse sentido individual, Saturno em Capricórnio, ele vai chamar muito para a nossa responsabilidade por o que a gente está fazendo aqui nesse planeta, nesse momento. Então, que a gente consiga conectar com o melhor deles, a gente produzir mais, ter mais tempo útil para a gente dar o melhor para a nossa vida e para a vida de todos que estão ao nosso redor. Muita mudança vai vir por aí, tá bom, pessoal? Vamos comemorar esse período e em um outro vídeo eu vou falar para vocês sobre as tendências para o ano de 2018, mas aí a gente continua num próximo encontro, tá bom? Obrigado, pessoal, que esteve aí comigo me ouvindo, e deixa aí seus comentários que a gente vai responder. Um grande abraço.